Graça e paz a todos aqueles que têm a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu entro com todos vocês para falar do amor de Deus e falar a respeito da palavra de Deus e postar mais um vídeo esclarecendo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, que muitos não se preocupam em entender e compreender a Bíblia. Muitas palavras, muitas coisas escritas que foram escritas há tempos atrás, que é de difícil compreensão para nós hoje, nos dias de hoje, compreender, mas são palavras que o Espírito Santo de Deus inspirou, o Espírito Santo de Deus deu aos homens do passado para que pudesse escrever estas palavras para que nós possamos hoje entender e compreender a Bíblia. Se a palavra de Deus, a Bíblia, é de difícil compreensão para você, é só você procurar uma pessoa que tenha melhor compreensão da palavra de Deus, estudar a palavra do Senhor com essa pessoa e procurar entender e compreender aquilo que você não compreende. Muitos eu já vi dizer, eu não entendo a Bíblia, e também não procura entender. Não entende, não compreende e não procura entender. Mas só que essas palavras aqui, as palavras da Bíblia Sagrada, são palavras de salvação. São palavras que levam o homem até a salvação. São palavras que levam o homem até o céu. Porque a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E aqui na Bíblia Sagrada estão as palavras de Deus. Não tem como essas palavras serem palavras de homens com tanta sabedoria e com tanta inteligência e com tantas profecias escritas aqui. Se você não sabe o que é profecia, profecia é uma palavra que foi proferida num tempo muito atrás e que nos dias de hoje é uma palavra que se cumpre. E as profecias da Bíblia se cumprem dia após dia, e mesmo assim alguns conseguem desacreditar na palavra de Deus, consegue desacreditar na Bíblia Sagrada. Terá uma resposta de Deus. Não podemos desacreditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Essa é a palavra do Senhor. Mas vamos entrar na palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 40 em diante. 1 Samuel 17, do versículo 40 em diante. Leremos a palavra do Senhor. Vamos ler. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe
levava o escudo, ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. Tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Somente até aí. Esta é a palavra do Senhor, em que, no período em que Davi era apenas um menino, e ele já tinha sido ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. Chegando Davi até o arraial, onde lá aconteciam as guerras, e vendo Davi, aquele filisteu,
afrontando o povo de Deus, afrontando o povo de Israel. Aquelas alturas, todos já sabiam que Israel foi escolhido como povo de Deus. Israel tinha sido tirado do meio do povo do Egito. Deus tinha abrido o Mar Vermelho para Israel passar. Deus tinha livrado Israel. Deus tinha tirado Israel do meio dos egípcios e separado Israel como povo seu. E aí vem um filisteu, um homem que não tinha Deus, para afrontar o povo de Deus. Então um menino se levantou, um menino, mas não um simples menino, um menino que já tinha sido ungido rei por Deus. Se levantou e disse: eu irei e lutarei contra este gigante filisteu, e hoje mesmo entregarei a sua carne às bestas feras. E esses filisteus que estão aqui no arraial, todos eles vão cair. Porque hoje mesmo saberás, toda esta congregação, que Israel tem um Deus, que Israel é povo de Deus. Israel foi separado por Deus. Então, amados irmãos, esse gigante que estava afrontando o povo de Deus, ele caiu por terra. E aqui a palavra de Deus diz, e olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Não se atente para a aparência do servo de Deus, achando que ele é pequeno, que ele é com a aparência gentil, porque um guerreiro está ali. Porque se ele é servo de Deus, é um guerreiro. Se é servo de Deus, ele tem vencido batalhas que você desconhece. Não adianta o inimigo desprezar o servo de Deus, porque ele vai vencer as batalhas, ele vai vencer as provações, ele vai vencer e Deus colocará ele em lugar de destaque, porque ele é servo de Deus. Assim Deus o fez com Davi, o tirou do meio do pasto onde ele estava num trabalho honrado, ele trabalhava honrado, mas Deus não queria que Davi ficasse ali pastoreando ovelhas no meio do pasto, porque Deus tinha outros planos para ele. Deus queria Davi em um lugar maior, Deus tinha outros planos para Davi. Se Deus tem outros planos para a sua vida, aguarde, confie, que Deus vai te tirar do meio do pasto, da onde você está, e te colocará num lugar de destaque. E o gigante filisteu que está te afrontando, Deus vai jogar por terra. O gigante filisteu que está te afrontando, Deus vai jogar por terra. Somente com uma pedra você vai derrubar esse gigante. Com os seus joelhos no chão, orando a Deus, com a sua fé, com a sua confiança em Deus. Hoje mesmo Deus entregará esse gigante em suas mãos, e toda a congregação verás que há Deus em Israel. E toda a congregação verás o servo de Deus que você é. Toda a congregação verás, toda a sua família verás. Se a sua família te despreza, se a sua família acha que você é o menor, se a sua família acha que você é aquele que nunca sobe, que você é aquele que está sempre andando por baixo, mas se você confia em Deus,
Se você tem Deus como seu Senhor, e se você confia no Senhor e anda na presença de Deus, Ele vai te tirar da vergonha, Ele vai te tirar do lugar onde você está e colocará você num lugar de destaque e te abençoará. E Ele vai colocar você num lugar de destaque, assim como Ele fez com Davi. Ninguém queria lutar contra aquele gigante, porque o homem era grande, porque o homem era de uma aparência que causava temor nas pessoas. Esse gigante que está assolando a sua vida, que está te aborrecendo, que está muitas das vezes te humilhando, Deus vai jogar esse gigante por terra. Não olhe para a aparência desse gigante que está te humilhando. Não olhe para a aparência desse gigante que está te desprezando. Olhe para o Deus Todo-Poderoso que você tem. Ele vai te levar até um lugar de destaque. Não para que você esfregue a sua vitória na face de ninguém, mas para que você esfregue a sua vitória, para que você ponha a tua vitória e coloca ela para a glória e honra de Deus, nosso Senhor. Porque o Deus Todo-Poderoso, em que abençoou seus profetas no passado e que abençoou reis no passado, esse é o Deus Todo-Poderoso que continua abençoando os teus servos. Esse é o Deus Todo-Poderoso que continua nos abençoando. Gigantes que estão te afrontando vão cair por terra. Porém, amado, aqui a palavra do Senhor diz, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que a este filisteu tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aqui o rei tinha oferecido umas vantagens para a pessoa que matasse aquele gigante. E dizia os homens de Israel: visto aqueles homens que subiu para afrontar a Israel, há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de teu pai em Israel. Olha só, mas Davi não se atentou para as ofertas do rei. Davi, ele se atentou para aquela afronta em que Israel estava passando, porque Davi, ele sabia que ele era povo de Deus e que ele fazia parte de Israel, e que ele era parte de Israel, ele fazia parte do povo de Deus, e ele viu aquela afronta e ele ficou indignado com aquela afronta. Como esse incircunciso filisteu afronta o povo de Deus? Muitos amados, muitas das vezes estão preocupados com as oferendas que estão postas diante ao servo de Deus, com aquilo que o servo de Deus vai receber. Mas não se preocupe com isso. Preocupe-se em fazer a obra de Deus. Preocupe-se em botar suas forças na obra do Senhor. Preocupe-se em trabalhar para Deus. Porque se você tem compromisso com Deus, Deus tem com você. Davi tinha compromisso com Deus, então Deus tinha compromisso com ele. Deus tinha um compromisso em honrar Davi, porque Davi tinha compromisso com Deus. Se você está percebendo que as pessoas estão fazendo coisas erradas com a obra do Senhor e com a palavra do Senhor, se indigne. Não aceite. Porque a palavra do Senhor, porque as coisas de Deus
não pode ser afetada por nada. Se alguém está afrontando aquilo que é de Deus, se alguém está afrontando as coisas de Deus, está nos afrontando também. Se eu sou servo de Deus, está afrontando a mim também. Então eu me indignarei com isso. Assim como Davi se indignou-se com aquilo. Davi não se atentou para a oferta do rei, mas ele atentou-se para a indignação. Ele ficou indignado porque aquele incircunciso filisteu estava afrontando o povo de Deus. Então ele disse: hoje mesmo o Senhor me entregará esse filisteu em minhas mãos. Hoje mesmo, amado, esta afronta que está perturbando a tua vida vai cair por terra. O gigante que está perturbando a tua vida hoje mesmo vai cair por terra. Basta tão somente você se preocupar com a obra do Senhor. Basta tão somente você se preocupar em fazer a vontade de Deus. E o resto Deus proverá. E o resto é por conta de Deus. Assim que você se prontifica a trabalhar na casa do Senhor, assim que você se prontifica a falar do amor de Deus e da graça de Deus, e dá testemunho da palavra do Senhor, e dá testemunho das coisas que Deus fez, tanto no passado como está fazendo agora, Deus, ele se prontifica a derrubar o gigante e jogar o gigante por terra. Davi, com as suas próprias forças, nunca teria condições de derrubar aquele gigante, mas Davi foi inteligente. Davi, ele não foi até aquele gigante com as suas próprias forças, não. Ele falou assim: você vem a mim com espada, com lança, com alforge, mas eu vou a ti em nome do Senhor, o Deus de Israel. Se esse gigante que está te afrontando, não vá a ele com as suas próprias forças, não. Vá a ele com a força do Deus Todo-Poderoso de Israel. Aquele Deus maravilhoso que chamou Abraão e lhe fez promessas. Se Deus lhe fez promessas, você não morrerá até que a promessa de Deus seja cumprida na sua vida. Se Deus te chamou para uma grande obra, mais cedo ou mais tarde essa obra vai se cumprir. Não adianta, a sua família pode te desprezar, achando que você é o menor da sua casa, achando que você não tem condições. Mas se Deus já te capacitou, se Deus já te colocou num lugar de destaque e já disse que você vai ser vitorioso, não existe ninguém que vai tirar a vitória das tuas mãos, porque o Deus Todo-Poderoso de Israel já decretou a tua vitória. Porque o Deus Todo-Poderoso já decretou a tua vitória. Então somente se preocupe em nunca negar o nome do Senhor. Então somente se preocupe em nunca retroceder e negar o nome do Senhor. Então somente se preocupe em fazer a vontade de Deus. Então somente se preocupe em estar na presença de Deus. Porque se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, o resto é com Deus. Existem lutas, irmãos, batalhas que é nós que temos que lutar. Mas existem batalhas e lutas que não são para nós. Quando os anjos de Deus chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra, depois que Ló já tinha lutado bastante, Ló colocou aqueles 2 homens para dentro da tua casa, defendeu aqueles 2 homens, então já não se tinha mais nada a se fazer, porque os homens estavam já preparados para apanhar e avançar sobre os anjos. Então não tinha mais o que Ló fazer. Então os anjos foram e disseram: Ló, afaste-se da porta, deixa com nós, Ló, que agora essa peleja é nossa.
Agora é nós que vamos pelejar. Deixa com a gente. Essa peleja não é mais sua. Essa peleja agora é de Deus. Foi Deus que nos enviou aqui para que nós pelejássemos, e agora essa peleja é nossa. Não se preocupe mais em que agora a peleja é nossa. Nós é que vamos pelejar. Então, naquele momento, os anjos tomou providência e aqueles homens tomaram de uma cegueira, e os anjos passaram no meio daquele povo junto com Ló e toda a sua família. A vitória foi certa. Somente a mulher de Ló que ficou no caminho para trás porque desrespeitou a ordem de Deus, desrespeitou a ordem dos anjos de Deus, a ordem de Deus. Então ela ficou pelo caminho. Se você desrespeitar a ordem de Deus, aí você vai ficar pelo caminho também. Mas se você se preocupar em estar na presença de Deus, então você vai atrair bênçãos para sua casa. Então você vai atrair bênçãos para sua família. Então você vai vencer a batalha. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Então toda a sua família foi abençoada por isso. Todo aquele que ouve a voz de Deus e dá crédito à voz de Deus, deixa o pecado e vive uma vida santa na presença de Deus, uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de santidade diante de Deus, largando tudo aquilo que não pertence a Deus, largando todo o pecado. Então você está adquirindo para você e sua família bênçãos insondáveis, bênçãos tão maravilhosas que nós não temos como perceber nem entender, porque são bênçãos que nunca chegaram ao coração do homem. Mas o Deus Todo-Poderoso de Israel, Ele sabe, conhece o pensamento do homem, e Ele abençoou o homem com poderes, com bênçãos espirituais jamais vistas nesta terra. Todo aquele que se prontificou a fazer a obra do Senhor e dar testemunho da palavra do Senhor, largar o pecado, largar as coisas que não pertencem a Deus e permanecer na graça e na misericórdia do Senhor, este recebeu de Deus a vitória. Amados, na Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Hebreus, está escrito o nome dos heróis da fé. Aqueles que venceram lutas, venceram provações e foram abençoados por Deus. Bênçãos tão grandes, que deixou testemunho para nós até hoje, nos dias de hoje. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Jó, todos esses homens venceram o pecado. José venceu o pecado, venceu as coisas deste mundo para ser abençoado por Deus. Muitos desses homens que eu estou falando, que está escrito nos heróis da fé em Hebreus, muitos receberam propostas para abandonar as coisas de Deus. Muitos receberam propostas para abandonar as coisas de Deus, mas não abandonaram. Permaneceram firmes na graça do Senhor, permaneceram firmes na presença do Senhor. E o Senhor os abençoou com bênçãos infinitas. O Senhor deu vitória a eles em lutas que muitos homens comuns olhariam e diriam: não tem como vencer. Não tem como um homem escravo ser um governador. Não tem como um escravo virar o chefe de toda uma nação.
e somente estará abaixo de um, que é o chefe geral, será o segundo na nação e será o chefe de toda uma nação. Não tem como, só na presença de Deus, só abandonando o pecado, só abandonando as coisas erradas é que você consegue esse feito. Não tem como um menino de 16 anos vencer um gigante. Só na presença de Deus, só abandonando o pecado, só abandonando aquilo que não pertence a Deus, só aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. É assim que você consegue vencer o pecado. Jesus disse em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Antigo Testamento, onde fala sobre os reis, onde fala sobre os profetas, homens de Deus, foi uma preparação para que aquele que é maior viesse até a terra para salvar tudo aquilo que estava perdido. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os reis, os profetas, eles pregoaram o reino de Deus para todas as nações, todos os povos. Mas a única nação em que Deus separou e que deu ouvidos à palavra de Deus e deu crédito e colocou Deus sobre todas as coisas foi Israel. As outras nações, elas tinham umas crenças estranhas e confiavam em deuses de pau e pedra, deuses de barro, deuses que não poderia fazer nada por ninguém. Mas Israel confiava em Deus. Israel escolheu Deus, mesmo com todas as falhas, mas escolheu Deus como seu Senhor. Escolheu Deus como seu único e suficiente Salvador. E deu testemunho de Deus. Amados, os deuses de pau e de pedra não podem fazer nada por ninguém, porque por trás deles Deus não está, porque Deus é Espírito. E Deus, ele só ouve aquele em que crê que ele é Espírito e que entra nele, na presença dele, adorando a ele em espírito e em verdade, e que fala com ele em espírito e em verdade. Deus não é como nós, irmãos. Deus, ele não vê como o homem. Deus, ele não precisa de uma imagem para ver nada. Deus, ele sabe. Deus, ele conhece. Então Deus quer que nós sejamos assim como ele, que nós não precisemos de imagem alguma para crer que ele existe. Nós tão somente cremos que ele está ao nosso redor. Nós tão somente cremos que ele está ao nosso redor, não, que ele está dentro de nós. Tão somente nós cremos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, em que nós cremos e confiamos em Deus e sabemos que ele está presente conosco a todo instante e a todo momento, em que todas as nossas ações é simplesmente para agradar ao nosso Deus. E que tudo aquilo em que for para desagradar a Deus, não faça. Não faça. É uma verdade que nós, seres humanos, nós temos o bem e temos o mal dentro de nós. Quando Adão e Eva pecou no paraíso, o mal entrou no homem. O pecado entrou no homem e o mal entrou dentro do homem. Então o homem passou a adquirir dentro dele o mal e o bem. Mas Deus nos deu inteligência. Deus nos deu inteligência para nós escolhermos. A que você quer escolher hoje? Você quer escolher o mal que está dentro de você? Ou você quer escolher o bem que está dentro de você?
Se você escolher o bem que está dentro de você, você está escolhendo a Cristo. Você está escolhendo a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o bem que está dentro de você. O Espírito de Deus é o bem que está dentro de você. Se você escolher o mal você não vai chegar a lugar nenhum. Se você escolher o lado mal, se você dá atenção à maldade que há dentro de você, você não chega a lugar nenhum. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está dentro de nós, o Espírito de Deus está dentro de nós para nos oferecer a nós o bem e para que nós rejeitamos o mal que está dentro de nós. Então, em nossos pensamentos, nós temos que dizer: eu rejeito o mal que tem dentro de mim e aceito a Jesus Cristo, que é o bem que tem dentro de mim. Eu aceito o Espírito de Deus que tem dentro de mim. E toda a maldade que está dentro de meu coração seja repreendido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que eu possa adquirir o bem de Deus e que eu possa fazer a obra do Senhor com todo o bem que há dentro de mim, que é o Espírito de Deus, e que toda maldade seja jogada por terra e seja repreendida pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, se você crê que existe um bem dentro de você, se você crê que o Espírito de Deus está na porta do teu coração, batendo na porta do teu coração, aceite Jesus enquanto é tempo. Rejeite o mal que há dentro de você. Rejeite as práticas erradas. Rejeite tudo aquilo que não pertence a Deus. Rejeite as coisas que não pertencem a Deus e aceite a Jesus enquanto é tempo. Procure um pastor sério que tem feito a obra de Deus com seriedade e diga a ele: pastor, eu quero aceitar Jesus e quero estar aqui na casa do Senhor, quero estar aqui na obra do Senhor, quero ser membro da igreja de Deus, para que no último dia, quando Jesus Cristo vier para buscar a tua igreja, eu esteja com meu nome incluído no céu, no livro da vida, para subir com o Senhor Jesus, para que eu possa adquirir o céu de Deus. Para que eu possa adquirir o céu de Deus. A partir de hoje, estou rejeitando todo o mal que há dentro de mim, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. E sendo membro da casa do Senhor, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida na presença de Deus, vivendo uma vida de serva de Deus e servo de Deus, para que você possa adquirir a vitória de Deus, para que todo o gigante que está perturbando a sua vida caia por terra e você seja um vencedor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São essas, amados, as palavras que o Senhor, nosso Deus, tem colocado em meu coração para que eu possa estar compartilhando com os irmãos na presença do Senhor, nosso Deus. Se tudo está dando errado na sua vida, passe a buscar a Deus, passe a estar buscando ao Senhor Jesus. Se você está na presença de Deus e mesmo assim tudo está dando errado na sua vida, continue buscando a Deus, não pare, continue na presença de Deus, porque no momento certo essas provações vai cair por terra. No momento certo Deus vai te chamar e vai externar sobre você as bênçãos dele, assim como fez com Jó. Depois de todas aquelas provações, Jó continuou firme na presença de Deus e Deus chamou Jó e restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido. Esse é o Deus Todo-Poderoso e que abençoa todos nós.
aceite a Jesus enquanto é tempo. Porque a morte vem e depois da morte, irmão, não tem como aceitar Jesus. Enquanto a vida você pode aceitar Jesus, mas após a morte não tem como aceitar Jesus. Após a morte é só mesmo dois caminhos, céu e inferno. Se você morreu sem Jesus, inferno. Se você morreu com Jesus, na presença de Deus, o céu está de portas abertas para você. Essas são as minhas palavras, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e continue ouvindo as palavras do Senhor nosso Deus, porque Deus tem vitória para você. Hoje é dia de vitória.